A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do programa Culto Racional. Esse é um programa que está no ar já há algum tempo. Agradecemos a Deus pela sua aprovação, a sua bênção sobre as nossas vidas. Agradeço a você também que está conosco, você que é irmão em Cristo, você que não é ainda da comunidade cristã. Eu quero agradecer por você estar nos acompanhando aí. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Deus quer se manifestar mais especificamente na sua vida, com intimidade maior. Ele é real, Jesus ressuscitou, Ele é vivo e Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele está com os braços abertos para lhe receber. Você que está em outro país, você que está em outras regiões, eu quero dizer que o Senhor também está olhando para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O nome desse plano é redenção em Cristo Jesus, para que você tenha vida eterna. A vida eterna, a salvação, você só alcança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vamos hoje começar mais uma edição do Culto Racional. Estamos com a proposta desde fevereiro do ano passado de discutir versículo a versículo da Bíblia. Começamos com o livro de Romanos e hoje já estamos no capítulo 3 de Romanos. E agradecemos a você pela paciência, porque versículo por versículo, nem todos têm paciência, mas esse é um projeto que Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos dar continuidade, ainda que demore aí 10 anos, nós não temos pressa, nós paramos em cada versículo para ali discutir um pouco, esperar que o Espírito de Deus nos ilumine para nos mostrar a verdade que Ele está revelando naquele versículo. E é claro que o tempo passa, mas nós não estamos muito preocupados com isso. Então, você pode fazer uma videoteca, Cada programa é um versículo, 2 versículos, você pode fazer aí, baixar o programa, você entra no site da TV Monte Sião, você pode baixar o programa e ali você fazer sua própria videoteca sobre o livro de Romanos. Depois a gente vai para outro livro, sobre o livro de Éfeso, a carta de Éfeso, a carta de Romanos. Hoje nós vamos dar continuidade e sempre as nossas discussões aqui, elas convergem para discussões doutrinárias, teológicas, do ponto de vista da doutrina cristã, e também fazemos uma aplicação para a prática de vida, a prática de fé dos nossos dias. Aí fazemos uma autocrítica da nossa fé e daquilo que estamos vivenciando nos nossos dias. Nós vamos orar agora, quero convidar você para uma oração, depois a gente faz a leitura e a gente avança na discussão de hoje. Ó bendito Senhor, santificado Senhor, exaltado é o Teu nome para todo sempre, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas, e que um dia nos deu o privilégio, Senhor, de conhecer a Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Senhor de todas as coisas, porque todo o poder lhe foi dado, e um dia nós abraçamos a fé no Senhor Jesus, que nos chamou, escreveu o nosso nome no livro da vida, purificou os nossos pecados com sangue imaculado, sangue maravilhoso, que derramou de si próprio em nosso lugar, e nos livrou dos pecados, da condenação do pecado, e removeu toda a culpa de nossas vidas e nos transportou para uma posição excelente de fazermos parte daquela que nos faz parte da Tua família, Senhor. Agradecemos, portanto, a Ti por essa bênção infinita, maravilhosa, inigualável,
impagável que só o Senhor pôde nos dar pela tua graça. Não há mérito nenhum, Senhor, nas nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade e glorificamos a Ti e honramos a Ti. E nesse momento, Senhor, nós rogamos que ó Santo Espírito, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe neste momento importante, no qual vamos, Senhor, meditar na palavra que o Senhor mesmo deu aos homens. Eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, que o Senhor nos traga, Senhor, uma iluminação, uma direção, uma unção especial para este programa, neste dia, e que abençoe, Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, Senhor, não só neste momento, mas aqueles que um dia vão acessar a este programa, Senhor, que sejam abençoados, em nome de Jesus. E em nome de Jesus é a nossa oração e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Estamos agora diante do texto da Palavra de Deus, capítulo 3 de Romanos, onde começa uma discussão. O apóstolo Paulo, usado por Deus, começa a discutir com os judeus sobre o privilégio dos judeus e a justiça de Deus, né? E aí é um método que Paulo usa de colocar um judeu hipotético discutindo com ele, argumentando com ele, e ele mesmo responde às possíveis argumentações que os judeus fariam com respeito ao tema que está aqui, tá? O versículo 1 diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemos, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Observe que é um texto, um pequeno texto, que mostra possíveis argumentações que os judeus usariam. Esses judeus que, no capítulo 2, foram acusados, a própria palavra de Deus os desmascara da sua prática de vida inconsistente com o seu discurso, e era isso que o Espírito de Deus pretendia, usando o apóstolo Paulo, quando descreve certos pecados que eram sabidos de toda a comunidade, e pecados externos, nem estava se referindo a pecados do interior, que eles já eram reprováveis, assim como todos os homens. Mas o Espírito de Deus levantou essa questão através do apóstolo Paulo, convidando-os ao arrependimento. E houve uma discussão sobre certos valores. Por exemplo, o que significa a circuncisão, né, para os judeus, e o que significa ser judeu. Aliás, a palavra judeu significa louvado, né? E eles buscavam ser louvados pelos homens. E a gente vê no versículo 29 do capítulo 2, quando Paulo encerra uma discussão que fala, Paulo introduz o conceito de verdadeiro judeu, que seria a igreja, né, e verdadeira circuncisão, que é o novo nascimento, que é uma circuncisão, uma marca que é feita no espírito do homem, no interior do homem. Essa discussão ela vai ser remontada daqui a alguns capítulos na frente desse próprio livro, dessa própria carta.
E no versículo 29, olha como ele encerra o capítulo 2, dizendo: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, porque eles buscavam louvor dos homens. E, bom, mas quando começa, quer dizer, a continuidade dessa discussão, perguntando qual é a vantagem de ser judeu. No programa passado nós discutimos muitas vantagens. Eles receberam os oráculos de Deus, né? Receberam a presença de Deus, os profetas, a promessa, o Messias veio dele, tudo isso realmente se constituiu vantagem dos judeus em relação aos demais povos. Contudo, parece que a história mostrou que isso não os tornou melhores, né, do que os demais povos, porque eles não souberam aproveitar essas vantagens e não seguiram o caminho de honrar a Deus e buscaram glória e honra para si próprios, montaram um sistema religioso que oprimiu, que apenas afastou as pessoas da verdade de Deus, e isso foi muito grave, e segundo o apóstolo Paulo, eles já estavam reprovados diante de Deus, né? E a gente sempre faz um paralelo, né, com os nossos dias. Agora, pela manhã, discutindo com o irmão, conversando com o irmão, ele me perguntou o que nós achamos o que é que eu acho que nos espera, né, para o futuro, né, nos dias de hoje. E estávamos discutindo sobre a questão da problemática da igreja, etc. E eu falei para o irmão que o que eu acho que nos espera, que vem daqui a pouco tempo, já está acontecendo, mas que vai se concretizar, é a apostasia, né? A apostasia, o paganismo, né, que está aí infiltrado nas comunidades religiosas de uma forma geral. Eu até defendo que a religião do futuro é o paganismo, o neopaganismo. O paganismo está sendo reeditado, está inserido aí nas diversas religiões do mundo, inclusive na cristã. Estamos revivendo os deuses do paganismo, já discutimos isso aqui inclusive, e isso está levando as comunidades à apostasia, né? É uma igreja apóstata, e quando eu me refiro à igreja agora, eu estou falando de sistema religioso. Esse sistema religioso que está aí, ele vai ruir em nome de Jesus. Ele vai ruir para que a igreja do Senhor Jesus apareça, cresça. O que está acontecendo nos nossos dias e vai se intensificar é uma purificação, né? Como você separa, tem uma mistura, né, de duas substâncias, ou de dois, vamos dizer assim, feijão misturado com arroz. Vamos dar um exemplo. E você encontra um processo que separa o arroz e separa o feijão completamente. A indústria consegue fazer isso, tirar farelos. A indústria de alimentos tem esses recursos, é só você entrar na internet, você vê, né, nos livros, você vê que isso é muito comum, esse processo de limpeza por separação, aí pode centrifugar, tem diversas maneiras. É exatamente isso, esse processo já começou. A igreja do Senhor Jesus, que não se contamina, que mantém sempre suas vestes brancas, ela vai aparecer, e a apostasia também vai aparecer, né? O paganismo caracterizado vai aparecer dentro da própria comunidade cristã, e é esse sistema religioso pagão que está se formando que vai apoiar os interesses do anticristo, que vai trazer uma religião. O anticristo tem um falso profeta, que vai ser o líder de uma grande religião a serviço do anticristo. De onde vai vir essa grande religião? Essa religião mundial, essa religião do terceiro milênio. Essa religião vai sair de dentro das religiões, inclusive da religião protestante, da religião cristã, vamos dizer dessa maneira. E é exatamente esse lado aí da religião cristã, apóstata, apoiando o anticristo, é este lado que vai pressionar a igreja do Senhor Jesus, que vai perseguir internamente a igreja do Senhor Jesus. Isso já está acontecendo.
mas vai se intensificar. E quando isso se intensificar, no seu mais alto nível, haverá o quê? O arrebatamento desta igreja santa. Né? Então, devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus já estava mostrando, né, a hipocrisia de sistemas religiosos, particularmente esse que Jesus encontrou quando chegou aqui entre os homens, e isso deve se refletir, né? Devemos fazer uma aplicação disso para os nossos dias de hoje. Estamos vivendo um judaísmo, entre aspas, aí. Estamos vivendo um cristianismo judaizado, né? Um cristianismo todo deformado, que Jesus nunca disse, que Jesus nunca propôs. Nós temos pregações de evangelho que nunca foi o evangelho de Jesus Cristo. Jesus nunca disse essas coisas que muitas vezes a gente está dizendo nos nossos púlpitos, e estamos atraindo muitos interesses, pessoas que têm diversos interesses, que se coadunam, que se ajustam aos interesses, ao padrão da natureza corrompida, que não transforma as pessoas, que não as convida para o arrependimento, para uma transformação de vida. Ao contrário, pregações que pegam o velho Adão e dá um ajustezinho nele, deixa o velho Adão bonitinho, para tentar pegar esse velho Adão para apresentar como um homem de Deus, que na realidade isso não funciona. Sabe por que não funciona? Porque Deus quer matar esse velho Adão, essa natureza corrompida, desgraçada, que não serve a Deus. Deus quer destruir com isso. Jesus a crucificou na cruz do Calvário. E Jesus já nos libertou do poder que essa natureza corrompida tem de nos escravizar. Então hoje, a proposta do Senhor Deus, que é santo, bendito para todo sempre, é que nós sejamos recriados. Há uma nova criação de Deus, com base agora no segundo Adão, né? Que não é caído. O segundo Adão é Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Redentor, o Messias, o segundo Adão que vem em vitória, que venceu o mundo, que venceu o diabo e suas agências, que venceu o pecado e transmitiu essa vitória a toda a sua igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Ainda veio, na pessoa do seu Santo Espírito, morar no seio da igreja, em nossas vidas. Nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. E isso é a proposta de Deus, meu amigo, para a sua vida. E o sistema religioso, qual é o futuro dele? Vai ruir e vai se deformar, aliás, vai mostrar a deformação que já há, deformação moral, deformação de caráter, e por isso, por conta das vantagens, o sistema religioso vai apoiar, né, o anticristo que vai lhe oferecer as vantagens que são pregadas no próprio púlpito, as vantagens que são endeusadas nas próprias pregações, a fama desse mundo, o tesouro desse mundo, o dinheiro desse mundo, né? O hedonismo de uma forma geral, todas as formas de prazeres. Estamos perseguindo isto. Lamentavelmente, essa é a realidade. E nós vamos voltar ao texto, porque essa era uma discussão que o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus usa ele para desmascarar aquele sistema religioso judaico da época. Porque Deus não inventou, né, a religião judaica. Né? Deus, na realidade, chamou um povo para servi-lo. Eles transformaram os oráculos de Deus, transformaram tudo que o Senhor fez entre eles numa religião, segundo suas próprias definições, segundo as suas próprias interpretações, em muitos casos, que nada tinha a ver com o que Deus tinha revelado nos seus oráculos, mas fizeram interpretações, discriminaram pessoas, partiram para o caminho da hipocrisia, e aqui está a hipocrisia sendo desmascarada. Mas mesmo assim, Paulo, que era um rabino, conhecia a argumentação deles. E Paulo começa a escrever nesse capítulo certas indagações que os judeus fariam. Observe, começa aqui uma lista de argumentação, né, dos judeus sobre suas vantagens,
E Paulo confronta essas argumentações com a justiça de Deus, né? Primeiro, o apóstolo afirma que a infidelidade dos judeus não aniquila, né, a fidelidade de Deus. Paulo os convida ao arrependimento. Vamos ler mais uma vez. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Observe, Paulo não nega que há vantagem. Já discutimos isso no programa anterior. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, os oráculos de Deus no original. Deus, com a sua palavra, que revela o seu caráter, que revela a vontade dele para toda a humanidade. Deus deu estas suas palavras aos judeus, desde o início. Impregnou nas tábuas da lei a sua vontade, né? E isso é um grande privilégio, uma grande vantagem, mas eles usaram essa vantagem para a desobediência e desonraram a Deus. Por quê? Se alguns forem incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Porque aqui há uma tentativa, né? Uma sugestão de que de alguma maneira Deus tenha sido infiel. Porque ele é como se Deus não cumprisse as suas palavras, não cumprisse as suas promessas, porque os infiéis não alcançaram as promessas, né? Então, será que o fato deles não alcançarem as promessas, isso torna Deus infiel? De forma alguma. E aqui está se referindo a promessas, inclusive condicionais. A Israel foram dadas promessas incondicionais, que independem de fidelidade de Israel. As promessas tem promessas terrenas, né? A maioria das promessas que foram feitas, né, a Israel são promessas terrenas, de herança dessa terra. O pacto davídico, ele traz, é uma promessa terrena de Israel reinar aqui com o Messias. E Deus vai cumprir isso. Isso se chama restauração do reino. Mas há promessas que são condicionais, que Deus diz, se você fizer assim, eu vou fazer assim de qualquer forma. Mas se você fizer de outro jeito, eu também vou fazer de outro jeito. E aqui, quando se fala, alguns forem incrédulos, esse incrédulo aqui, né, se for incrédulo, esse incrédulo aqui é um estilo de vida. A incredulidade é um pecado específico, é um pecado que gera uma forma de pensar, um estilo de vida, né, obstinada, de descrença. Então diz, se alguns forem incrédulos, esse pecado depõe contra a infidelidade de Deus? Não. Contra a fidelidade de Deus? Não, de forma alguma. Deus sempre foi fiel e sempre cumpriu aquilo que ele disse. Agora, nas promessas que foram feitas condicionalmente, se alguém não creu, se alguém não foi fiel, também não recebe a promessa. E aí o apóstolo argumenta, tá, que aí ele diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? Deus, jamais podemos atribuir a Deus, que é perfeito, uma infidelidade. Na realidade, se alguém argumenta dessa maneira, é mais uma injunção, né, da natureza corrompida, que sempre quer endeusar os homens e desonrar a Deus, endeusar o homem, que sempre tem razão, e Deus, até Deus é questionável. O mundo de hoje é assim. Você prega o evangelho, você fala da verdade do Senhor, você fala de Deus para as pessoas, tem gente que se ofende. Eu estive na França, e lá é um lugar muito específico, né? Na Europa, você pode convidar um amigo, uma pessoa para almoçar, jantar com você, você pode falar de todos os temas, dependendo da pessoa, você pode falar até imoralidades terríveis, pode falar tudo é aceito. A tal da liberdade de expressão. Mas se você começar a falar sobre Deus, a pessoa se ofende, arruma suas coisas e vai para casa, porque ela não quer saber de Deus. É desta maneira que o mundo está hoje. Então,
a natureza corrompida, ela quer desonrar a Deus, ela quer destronar Deus e colocar o homem no lugar de Deus. É isso que a natureza corrompida faz, porque ela herdou isso de Lúcifer. Lúcifer implantou isso no coração do homem. Observe no Éden o que foi que ele disse para a mulher. Disse assim, para o homem, não se pode achar que aquela tentação foi de um dia, de um minuto, né, de 3 segundos. Não, ali é um relato, um resumo de algo que aconteceu. A ideia de que houve um processo, né? Parece que aquele anjo, aquele demônio, ele passou um tempo para convencer o casal, né? Mas o escritor, ele relata em resumo, digamos assim, a questão principal que ocorreu. E é dito assim, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Observe que esse foi o pecado da humanidade. A humanidade quis ser como Deus, quis ser igual a Deus, que foi exatamente o que aconteceu nas esferas celestiais, quando esse anjo, né, esse querubim, ele quis, né, avançar sobre o trono de Deus, quis ocupar o lugar de Deus, quis ser adorado como Deus, quis ser igual a Deus. E essa semente ele trouxe e colocou no coração do homem, porque o homem abriu o coração, lhe deu atenção, lhe deu crédito, e quando o homem deu crédito ao diabo, fez Deus de mentiroso e o diabo verdadeiro. E aí isso ficou na raiz da natureza corrompida. A natureza corrompida, depravada do homem, ela se resume exatamente nessa palavra: oposição contra Deus. E a Bíblia diz que a inclinação dessa natureza é sempre de oposição contra Deus. Ela nunca vai servir a Deus. A humanidade tem isso, todos nós temos isso. Para servir a Deus, o que foi que o Senhor fez? No projeto da redenção, né, há uma cláusula lá no projeto, onde está dito: aqueles que se arrependerem dos seus pecados, aqueles que reconhecerem meu Filho como Salvador, o meu Espírito vai morar na vida deles e vai lhes transmitir a minha própria natureza. É com a natureza de Deus implantada em nossa vida que nós vamos servir a Deus. É desta maneira. E tem mais. Por causa do que Cristo fez, essa natureza corrompida que escraviza a humanidade não escraviza mais a mim e a você. Agora a Bíblia diz, Romanos 6,14, vamos discutir lá na frente, que o pecado não terá domínio sobre vós. Observe, não é mais dominante em minha vida, não me escraviza mais, porque não estou mais debaixo da lei, observe, mas debaixo da graça. É o poder da graça do Senhor que me dá vitória, né, sobre essa escravidão. Então, mas a natureza corrompida, ela chega a esse ponto de questionar o próprio Deus. Isso você vê em qualquer esquina de qualquer cidade, as pessoas questionando o próprio Deus. Não imaginam nem quem é Deus, mas o que está no seu coração, natural, é uma oposição contra Deus e a sua verdade. Bom, então, na realidade, o julgamento, ele exalta a fidelidade de Deus e desmascara a infidelidade dos homens. É exatamente isso que acontece, e é disso que está sendo tratado aqui, né? O fato dos homens falharem, né, não implica no espírito ou no plano divino ter falhado. Deus tem seu plano e está tocando o seu projeto, está tocando o seu plano. Independente de Israel ter sido fiel ou não, independente de igreja, eu falo assim, denominações, sistema religioso existirem, Deus continua cumprindo os seus ideais, gostando nós ou não. Agora, a igreja do Senhor Jesus, que tem intimidade com o Senhor, ela anda na trilha dos ideais de Deus e vai ver o sistema religioso ruir, vai ver a apostasia do sistema religioso se caracterizar. E não se engane, queridos, é a igreja evangélica, lamentavelmente, eu posso dizer isso sem nenhuma dificuldade, é a igreja evangélica que lá na frente vai apoiar o anticristo, sim, mas não a igreja que foi arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada jamais, né? A Bíblia diz, Jesus falou, as minhas ovelhas me conhecem a minha voz, jamais vão seguir a voz do estranho,
né? Mas quando eu falo de sistema religioso, de igreja, né? Nesse caso, igreja aqui é sistema religioso, né? Esse sistema religioso que já está demonstrando o seu mau caratismo, né? A sua imoralidade, né? A sua apostasia, facilmente, né? O anticristo vai conquistá-lo, porque vai trazer as vantagens que esse sistema religioso quer. E a igreja vai sofrer, porque a igreja agora que eu estou falando é o corpo de Cristo. Vai sofrer diante desta incredulidade declarada, diante dessa apostasia. A igreja já está sofrendo, inclusive. Você, irmão em Cristo, que está dentro de um sistema religioso, assim como eu, que está dentro de uma denominação, você vê a igreja sofrer. Você vê as coisas horríveis que acontecem, que os homens fazem em favor das suas vantagens, em favor das suas vaidades. Você vê a igreja do Senhor Jesus se caracterizando no sofrimento, na oração, nas lágrimas. Todos nós sabemos disso. Você é pastor, você sabe disso. Mas considere isso, irmão, considere isso. Isso é a igreja de Jesus clamando, e Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está enxugando as lágrimas desses irmãos, dessas irmãs, desses irmãos queridos. E é importante que eu e você estejamos nesse grupo que sofre, e não no grupo que está dando gargalhadas, que está aí recebendo as vantagens do sistema político, né? As vaidades diversas que nós temos, os orgulhos. Você vê pessoas no púlpito batendo no coração, batendo no peito, né? Que são grandes, que são maravilhosos, que são conquistadores, que tudo que tem aqui foi eu que fiz. Estão cegos, né? Bom, então, voltando à questão. Vou ler agora o restante do versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Na realidade, esse versículo está dizendo, olha que coisa, deixa eu pegar aqui quando diz na expressão de maneira nenhuma, isso descreve a impossibilidade de Deus ser infiel. Deus jamais vai ser infiel. Deus sempre é fiel, né? Porque isso implicaria dele não cumprir a sua palavra. Meu amigo, eu posso até não cumprir a minha palavra. Você pode até não cumprir a sua palavra. Um presidente de um país, ou um rei, ou o que for, né, pode até não cumprir a sua palavra. Ou por questão de caráter, ou por questão de impossibilidade, né? Porque às vezes você quer cumprir a sua palavra, mas não há a possibilidade, né? Você pode até falhar na família. Você oferece, você diz para seu filho, olha, em tal mês eu tenho uma previsão de, sei lá, receber tanto, vou comprar algo para você. Vamos falar de uma coisa simples como essa. Mas quando chega naquela época, seu filho está, assim, atento para receber o que você prometeu, mas aquilo não dependeu só de você. O recurso não veio e você não consegue cumprir a sua palavra por uma impossibilidade. Não porque você não tem a palavra. Então tem essas duas maneiras, a impossibilidade e o problema de caráter, que tem pessoas que não cumprem a sua palavra e é um problema de caráter, sim. Mas Deus não tem problema de caráter nenhum, ele é perfeito. Não há como ele não cumprir o que ele disse. Um problema de impossibilidade? Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que possa impedir Deus cumprir a sua palavra. Os homens podem falar, né? As pessoas podem blasfemar. Eu vi lá na França, aquele ataque terrorista terrível, estava lá próximo, a 100 quilômetros. Aquilo foi terrível, né? Mas é importante ser dito a vocês uma questão importantíssima aqui. Olha só, aquele mesmo jornal que fez charges contra o islamismo, estava fazendo também charge contra o cristianismo. Né? Tem uma foto da Trindade, um sodomizando o outro, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é uma verdadeira aberração, uma grande blasfêmia contra Deus. Os cristãos que são civilizados não fizeram nada, apenas sofremos com isso. Sofremos quando alguém atinge, né, fere,
né, macula a nossa fé e ofende o nosso Deus. Mas não houve nenhum ataque terrorista do nosso lado, não, deixa isso com o Senhor, deixa isso com o Senhor. Mas foram, né, atacar o islamismo, que tem uma ala radical. Não vou dizer que os islâmicos todos são assim, sempre digo isso aqui, sempre afirmo isso. Uma ala radical foi lá e cometeu aquele crime. Mas, queridos, Deus não se deixa escarnecer, não. A justiça de Deus ocorre e os homens pagam por aquilo que eles fazem, né? Não estou aprovando nada disso, eu só estou dizendo que precisamos entender que não há nada que possa, nesse mundo, impedir Deus cumprir a sua palavra, impedir Deus fazer o que Ele quer. Então, ainda que você tenha um jornal que se opõe contra Deus, um sistema filosófico mundial que tenta tirar Deus da cabeça das pessoas, né? Uma lógica humana, né, recheada de tecnologia, né, de uma ciência avançada, que tenta tirar Deus da cabeça das pessoas, que tentam negar a verdade da palavra de Deus. Nada disso está acima do Senhor. E Deus cumpre a palavra dele de qualquer jeito. Não há nada que consiga impedir Deus fazer se cumprir a sua santa palavra. E a igreja do Senhor Jesus sabe disso. A igreja do Senhor Jesus tem a experiência, experimenta esse fato do Senhor estar com ela e cumprir a sua palavra. Então, observe. Voltando ao versículo 4, de maneira nenhuma seja sempre Deus verdadeiro, tá certo? Significa, Deus era encontrado fiel, tá? A ideia do versículo é: Deus era encontrado fiel, sempre fiel, sempre fiel, sempre fiel. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Observe que ele está citando o Salmo 51. É Salmo 51, deixa eu ver o versículo aqui. Observe. Salmo 51, versículo 4. Contra ti pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. É isso que Paulo cita uma pessoa de grande valor para o judaísmo, para os judeus, que era Davi. E o que foi que aconteceu com Davi, né? Vamos ver o que aconteceu com Davi nesse ponto aqui. É o Salmo 51, onde Davi declara o seu arrependimento. Davi cometeu um adultério, cometeu um assassinato, fez muita gente sofrer, né? Os nossos pecados fazem as pessoas sofrerem, tá? Começando por nós. E ele comete adultério, ele matou Urias, né? Comete assassinato, uma criança morre. Além disso, ele oprimiu a mulher com quem ele adulterou. Porque quando o rei convidava a mulher, se ela se negasse a fazer, ela poderia morrer. Ela foi, não vou dizer que foi obrigado, porque o texto não nos deixa margem para a gente pensar, mas é uma possibilidade que Batseba tenha sido oprimida por Davi, que era o rei, que a convocou, ela tinha que vir, e ai dela que não viesse, né? Então observe a injustiça que esse Davizinho, que a gente endeusa por aí, fez. Pecado puro. Mas aqui ele se arrepende. Ele se arrepende e ele vê a fragilidade do ser humano. Ele vê a fragilidade. Não podemos nos orgulhar de quem nós somos diante de Deus. Que o nosso sistema religioso nos justifica diante de Deus. Isso é uma aberração. Davi era rei ungido, né? Para o judaísmo isso era uma coisa magnífica, mas ele reconhece, né, que ele nada é, que ele é um pecador e que a justiça dele não pode competir com a justiça de Deus. E olha o que ele disse: contra ti somente pequei, né? E fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares. Ou seja, tu tem toda a razão, Senhor. Tu és sempre justo, tu és sempre santo, tu sempre sabe de todas as coisas, muito mais do que eu. Quando tu falares, tu és justo, pode me condenar,
porque o Senhor sabe que eu nada sou, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Né? Foi esse texto que Paulo parafraseou e escreveu, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Não podemos julgar a Deus, mas eu quero dizer que a natureza divina, ela faz isso, né? A fidelidade de Deus, ela se destaca na salvação dos fiéis e na condenação dos infiéis. É Deus sempre que, porque a condenação dos fiéis, ela é justa, dos infiéis, ela é justa porque eles merecem, né, o juízo, merecem, né, o julgamento condenatório, tá? Agora, o fato, voltando à discussão, o fato deles não terem alcançado muitas promessas divinas, né, não declara a infidelidade de Deus, não. Ao contrário, declara, como eu já disse, a infidelidade deles, tá? E a infidelidade da nação de Israel só provou, ao longo dos séculos, só provou que eles eram mentirosos e hipócritas. E eu me refiro aqui ao sistema religioso dominante, né? Lamentavelmente, né, e aí esperamos que isso não seja uma realidade para a minha vida e para a sua vida, mas lamentavelmente a nossa história está passando e o sistema religioso que está posto, inclusive o nosso, está mostrando também muita hipocrisia, muita mentira, né? Mas você, meu amigo, que está me ouvindo, não confunda isso com a proposta de Deus em Cristo Jesus. Mesmo dentro desse sistema religioso, há um povo santo, né? Que nós chamamos de igreja. Há um povo que não aprova o pecado, não aprova a mentira, não aprova a injustiça, não aprova a corrupção. Há um povo santo que está sofrendo nesse momento, né? Esse povo se chama Igreja do Senhor Jesus, que é santa. E só o fato dela estar nessa terra, isso já a aflige, porque ela tem natureza de Deus. O Espírito de Deus que está nela lhe comunica a natureza divina. E por conta disso ela vai se afligir naturalmente, se ela está no mundo que jaz do maligno. Agora, ela não esperava, no ambiente religioso, encontrar também esses elementos, as obras da carne, mas encontra ali. Mas nós temos um Deus justo, que não é por causa da infidelidade dos homens que ele vai deixar de ser justo, vai deixar de ser fiel, não. Ele continua com compromisso com a sua igreja. E ele vai arrebatá-la, e ele vai cuidar dela. A gente andou viajando aí por diversos lugares no mundo, e o que a gente vê, sabe o que é, irmãos? Você que ainda não teve oportunidade de sair das fronteiras do Brasil, a gente vê em todas as comunidades, né, que nós vamos, a gente vê claramente o Senhor Jesus cuidando da sua igreja. Deus cuida. Jesus diz, eu cuido da minha igreja, fique tranquilo. O mundo passa, suas concupiscências, passa tudo. As minhas palavras jamais vão passar. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. O Senhor é conosco e é bom quando a gente sofre por causa da justiça, né? Não é bom quando a gente sofre, quando a gente comete injustiça, quando a gente está amando o mal, quando a gente está amando o pecado. É bom quando a gente sofre porque queremos praticar a justiça, porque amamos a verdade, porque amamos a santidade. Quem é caracterizado por essa forma é a igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja aqui, não estou me referindo a denominações, tá? Então, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Davi descobriu a sua infidelidade e assim salientava a veracidade de Deus. Há um contraste aí, a infidelidade termina mostrando a verdade de Deus. E é isso que tem que acontecer na minha vida, na sua vida, e esse sistema religioso que aí está se corrompendo, está fazendo exatamente o contrário, mostrando uma mentira e tentando ofuscar a verdade de Deus, mas ele não pode contra Deus. Deus é maior do que ele, graças a Deus por isso. Então, é importante que aprendamos, vou falar esses 5 últimos minutos, eu vou ficar nesse versículo, na próxima semana a gente vai avançar, né, no versículo 5 em diante, mas eu quero dizer para os irmãos, é uma aplicação para a nossa vida pessoal.
é importante que a gente reconheça, né, os nossos erros, né, a nossa hipocrisia, na nossa vida prática, né, diante de Deus. Não adianta a gente viver uma vida cheia de máscaras, cheia de hipocrisia, né? Vamos enganar quem? Né? Os homens de Deus vão saber que nós estamos fingindo, né? Quem tem o Espírito de Deus vai saber. O sistema religioso, que agrega carnais também, agrega também endemoniados, né? O sistema religioso pode até usar a nossa imagem, nos promover, né? Por isso que o sistema religioso pode ter até endemoniados dirigindo igreja. O sistema religioso faz isso. Mas a Deus e ao seu Espírito não podemos enganar. Vamos ser humildes, né? Eu critico, assim, Davi, que ele tinha tudo na mão, foi um péssimo pai, deixou um péssimo exemplo, fez tudo isso que a Bíblia mostra. Eu não quero ser melhor do que ele, não, misericórdia, mas há sim uma vantagem ali, no sentido de que não é uma vantagem, mas algo positivo na vida de Davi, que eu tenho que aprender com isto, que ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu os seus erros diante de Deus, se humilhou diante da nação de Israel para ser restaurado. E a gente precisa vencer. Há uma coisa cultural, né? E quando eu falo cultura aqui, é a cultura da natureza corrompida, que tenta sempre se justificar. E ainda tem outra vertente, culpa outros. O argumento dos judeus aqui, como a gente vai ver no versículo 5, diz assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo sobre nós a ira? Aí o versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Muito interessante. É isso que a gente faz. A gente quer se justificar dos nossos pecados. Dizer que pecamos porque era necessário. Que se através da minha mentira a verdade de Deus apareceu, então eu preciso de uma vantagem. Porque eu prestei um favor a Deus pelo fato da minha mentira ter feito, por contraste, a verdade dele aparecer. Olha que argumento absurdo, mas pasme, era o argumento que muitos usavam, líderes religiosos da época usavam, e Paulo destaca aqui. É lamentável. Então, essa cultura de colocar a culpa nos outros e ainda de tentar tornar o pecado não pecado, isso é maligno, isso veio do próprio diabo e foi instalado nos homens. Mas isso desonra a Deus e precisamos seguir o exemplo de Davi. Davi, ele se humilhou diante de Deus, se humilhou diante dos homens, tirou a máscara, estava vestindo uma máscara, né, escondendo esses pecados todos, e Davi, ele é restaurado, né, diante do Senhor. Deus o contempla, não pelos méritos de Davi, mas porque ele se arrependeu. Arrependimento, meu amigo. Arrependimento, né? Vença essa dura cerviz, né, do seu coração. Não ache que o pecado ou os pecados que você ou eu cometemos são justificáveis diante de Deus. Não, não. Deus é fiel, ele já declarou os seus ideais, né? E nós temos que obedecê-lo, ele é o nosso Senhor. Eu preciso urgentemente de mais intimidade com Deus. O Senhor lhe convida para essa intimidade. Essa intimidade, ela é alcançada através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva você à presença de Deus. E só através de Jesus que venceu o pecado, a morte, venceu o mundo, venceu a Satanás, os espíritos malignos que andam oprimindo a humanidade. Jesus venceu tudo isso e quer transmitir a você, quer doar a você todas essas vitórias para você viver aqui, né, em vitória, em crescimento contínuo de espiritualidade. Né? Jesus quer transformar a sua vida. O Espírito de Deus pode fazer isso na sua vida, mas o primeiro passo, crer em Jesus. O segundo passo, arrependa-se dos seus pecados. Só Ele tem as competências de perdoar o seu pecado. Né? Jesus, Ele não só perdoa, mas deixa você livre da culpa. Por quê? Porque Ele assumiu os teus pecados e os meus pecados lá na cruz do Calvário. Nenhum sistema religioso vai fazer isso. Eu não estou te falando de religião. Eu estou te falando da obra da cruz, daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Deus te abençoe.
próxima semana a gente vai avançar aqui nessa discussão interessante, né? Vamos ver essa argumentação dos judeus e para a gente aprender um pouquinho mais e concluir que todos pecaram e que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, a paz do Senhor para todos, muito obrigado, até a próxima semana.